Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Você está aqui no CTV, o Conselho para toda a Vida, e nós estamos falando, nós procuramos falar esse mês a respeito do livrinho da Escola Bíblica Dominical, porque está muito bom. Afinal de contas, Escola Bíblica Dominical foi muito top, sempre foi bom demais. Eu aconselho você que não frequenta a começar a frequentar as EBD. É muito bom e importante para a nossa vida. Mas eu estou tirando uns tópicos aqui que chama muita atenção, porque está sendo estudado a respeito de corpo, alma e espírito. Isso, corpo, alma e espírito está sendo estudado. Mas aí eu quero falar aqui hoje um pouquinho a respeito da queda e a sua consequência. O que a queda no Jardim do Éden trouxe como consequência para os homens? Olha, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Por isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo é o versículo de número 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eu vou refrisar. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Ó, a consequência que trouxe aí a queda. Irmão, só para nós voltarmos um pouquinho para você entender o que levou o homem a cair, a pecar. O que levou o homem à queda? Bom, o que levou o homem à queda é muito simples. As pessoas tentam aí colocar tantas coisas, sendo que a Bíblia é clara em dizer, não foi a relação sexual, porque algumas pessoas acham que foi a relação sexual, que o fruto ali seria esse, mas olha, a Bíblia vai ser bem clara em dizer para nós que o fruto é o conhecimento do bem e do mal. E plantou Deus um jardim no Éden, e no meio do jardim existia a árvore, tanto a árvore da vida, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que você comer dela, Adão, você vai morrer. No dia que você comer dela, você vai morrer do fruto. No dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso foi que gerou a queda. Não foi outra coisa, as pessoas ficam inventando modinha. Não, vamos pela Bíblia, porque pela Bíblia dá certo. Olha, uma coisa interessante aqui, algumas pessoas comentam, vira motivo até de risada, não é assim? O dia que eu chegar no céu eu vou bater em Adão, porque por culpa de Adão eu tenho que trabalhar. Não, não é por culpa de Adão. Nós sempre trabalhou. E Adão, antes da queda, também trabalhava. Antes da queda, também trabalhava. Ó, a Bíblia vai dizer para nós que o próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus trabalha até agora, Jesus está dizendo, o meu Pai celestial, e eu também vou trabalhar, eu tenho que continuar trabalhando. Qual que é a diferença? Quando Deus fez o homem, Deus deu trabalho para o homem. E qual era o trabalho do homem? Colocar nome em todos os animais. E ele colocou. O que você vê de vaca hoje, tem cara de vaca, é porque Adão colocou. E aí vamos por etc. Né? De tantos animais que existem aí, Adão coloca o nome neles. Isso, Adão foi responsável. Então Adão já trabalhava. Agora, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que os olhos dele e dela, de Eva, foi aberto, perdeu-se a inocência, a pureza que havia, a intimidade que o homem tinha com Deus, porque Deus é santo, e o homem então refletia a santidade. E isso agora não tem mais. Não tem mais. O homem perde a sua inocência. E por isso ele se encontra nu. Descobriu ele, percebeu que estava nu e teve vergonha de si. Ou seja, o pecado entrou agora. E o homem tentou, de uma forma humana, tentar
tampar o sol com a peneira. Olha que interessante. Tentar tampar o sol com a peneira. Ou seja, tentar por si próprio resolver o problema que ele tinha cometido, que era o pecado, que o pecado veio para o mundo agora. A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, na terra. Por um homem entrou esse pecado. Entrou o pecado no meio da humanidade. E esse homem é Adão. É Adão. E ele pega folhas lá e coloca em volta de si, em volta de Eva, para tentar tampar a sua nudez. Mas mesmo assim, eles têm vergonha de se encontrar com Deus, porque Deus desceu no jardim, que era costume. Todo entardecer no virado dia, Deus descia no jardim para conversar com Adão, conversar com Eva, exatamente. O homem conversava tete a tete com Deus, até por causa da sua pureza, sua santidade, mas agora ele tem vergonha de se encontrar com Deus. Ou seja, logo nós entendemos que um homem sozinho não consegue se aproximar de Deus. Vou refrisar isso. Um homem sozinho não consegue se aproximar de Deus. É por isso que eu digo que Deus é um facilitador para a vida do homem. Porque Deus facilita. Deus desce no jardim, procura por Adão, chamando ele: Adão, aonde tu estás? Até que Adão se apresenta e diz que teve vergonha e conta tudo o que aconteceu, mas Deus então vai resolver o problema que o homem não conseguiu resolver. Meu amigo, tem problema que você não consegue resolver sozinho. E Deus é um facilitador. Ele quer se aproximar de você e por isso ele cria oportunidades. Deus cria oportunidades para se aproximar do homem. Quer ver o exemplo? Aqui de Adão e Eva. Deus criou uma oportunidade, desceu do alto céu para conversar com o homem. Como o homem não se aproximava dele, ele resolveu chamar o homem e perguntar onde é que ele estava. Deus sabia, porque Deus é onisciente e onipresente, mas Deus dando oportunidade para o homem. Você encontra Zaqueu, alguém que queria se aproximar de Deus, mas não conseguia se aproximar de Jesus. Por quê? Primeiro, por causa da multidão. Segundo, porque ele era de pequena estatura. Então, logo, a multidão que não gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto, então não permitiria isso acontecer. E logo também a sua estatura poderia ser pisoteado pelos homens ali no meio de uma multidão. Ele resolve subir em cima de uma figueira, dificultando, mas tentando encontrar Jesus. Mas Jesus facilita para Zaqueu. Passou embaixo da figueira, olhou para cima e chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Poderia dar outros exemplos que Deus facilitou para se aproximar do homem, para conversar com o homem e para tentar mudar a vida do homem. Deus mudou a vida de Adão quando Adão estava no pecado agora e coberto com folhas de figueira. Deus faz ali roupas de pele de animais para que Adão pudesse se vestir e tampar a sua nudez. Tampar aí, então, as suas vergonhas. Mas vamos lá. Agora, a partir desse momento, nós temos a consequência do pecado na terra. Quais são as consequências do pecado na terra? Primeiro, todo mundo que está fazendo parte ali no Éden, fazendo parte da queda, está sendo julgado e tem tido aí as suas consequências. Vamos falar da serpente? A serpente é julgada e a consequência dela é rastejar. Serpente, animal, o que está incorporado ali, que é o próprio Satanás, agora ele tem a sua consequência também, porque da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Certo? Mas vamos lá. A serpente vai rastejar. A mulher vai ter dores no parto, multiplicada. Multiplicada. Se já tinha dor, agora a Bíblia vai dizer que será multiplicada a dor no parto para a mulher. E exatamente, o seu desejo será para o seu senhor, ou seja, para o homem. O desejo da mulher é para o homem. Vamos lá. Agora o homem tem também as suas consequências. Eu disse aqui que trabalhar não foi uma das consequências do pecado. Porque quando Deus faz Adão, Adão tem responsabilidade
Cuidar do jardim do Éden, dar nome nos animais, era a responsabilidade de Adão. Então ele já trabalhava. Agora, o que vem para Adão como consequência está aqui. Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 19. Primeira consequência para um homem, no suor do teu rosto. O homem não precisava suar, não. O homem não suava. Dá nome nos animais. Não precisava suar. O trabalho de Adão não era um trabalho cansativo, fadigoso. Não era um trabalho que daria estresse para ele, que traria nervosismo, que traria para ele cansaço ou muito cansaço físico. Não, era um trabalho bom. Mas agora, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Adão não precisava trabalhar para comer o pão, porque a terra produzia e ele comia de todos os frutos que tem aqui no Éden, você pode comer. Deus não está dizendo, você vai ter que trabalhar para você comer. Agora, depois do pecado, Deus está dizendo, do suor do teu rosto, ou seja, do suor do teu trabalho, comerás o teu pão. Comerás o teu pão. Até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Da terra você foi tomado, porque você é pó. Então, até que fim de os dias teu aqui na terra, nessa vida, você vai trabalhar, suar, para ganhar o pão de cada dia, para que você possa se alimentar. Exatamente. Se você não suar, vai ficar difícil de você se alimentar. Deus está dizendo para Adão, você vai ter que comer do trabalho do teu suor. Exatamente. Até que te tornes ao pó, porque tu és pó. Deixa eu falar algo para você. Você sabia que a partir do momento que nasce uma criança, exatamente, o homem, desde o seu nascimento, ele está indo em direção ao pó? Desde o seu nascimento, ele já está indo em direção ao pó, porque ele veio do pó e para o pó tornará. Então, cada dia que se passa, o homem está indo em direção ao pó. E isso é tão verdade que conforme nós vamos crescendo e a idade vai chegando para nós crescemos até uma determinada altura, e depois dessa determinada idade que nós temos e a altura que temos, começamos a declinar, não é isso? Começamos a declinar, começamos a envergar. Por quê? Porque nós somos pó. E então, desde o nascimento, nós já caminhamos em direção ao pó, exceto se acontecer o arrebatamento da igreja. Se acontecer o arrebatamento, nós não vamos para o pó. Nós subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas se não acontecer, até o findar da sua vida aqui na terra, você está indo em direção ao pó. Amém? Mas vamos lá. Então a primeira consequência é isso. E a Bíblia vai dizer para nós também que a terra sofre consequência. Quais são as consequências da terra? A terra não tinha abrolhos, não tinha espinho, mas por causa da queda, porque o homem pecou, agora nasce abrolhos e espinhos sobre a terra. É por isso que o homem tem que pegar uma enxadinha, pegar um trator, pegar aí o veneno, né? Uma máquina de veneno, para passar no matinho aí, que são abrolhos, que são espinhos, para que ele possa então produzir o alimento, limpar a terra para produzir o seu alimento. A dor como consequência do pecado. A queda faz o ser humano experimentar os mais diversos tipos de dores que existe no ser humano, no corpo físico, tendo como causas secundárias fatores de ordem espiritual, emocional ou física. Gênesis, no capítulo 3, do versículo 7 ao 19, vai relatar isso para nós. Grandes são as dores de muitas pessoas. Dores da alma, o espírito e o corpo físico. São consequência do pecado.
pecado. Essas dores relacionadas, sobretudo, com a perda da comunhão com Deus, pode ser superada ainda nessa vida. Algum vazio que algumas pessoas têm na alma pode ser superado ainda nessa vida. Como? Porque o vazio que você tem é do tamanho de Deus. Ou seja, alguns vazios que nós temos é do tamanho de Deus, que pode ser preenchido por Deus. Mas tem outras coisas, em outras situações, que precisamos procurar os profissionais da área da saúde. É por isso que Deus deu conhecimento a eles. A potencialização do sofrimento. Deus criou o trabalho, esse dignifica o homem, aquilo que eu já comentei com os irmãos, mas agora o homem tem que suar para comer o seu pão de cada dia. Foi consequência, o suor é consequência. Irmão, e conforme vai passando, surgem dores no corpo físico, enfermidade que precisa ser tratada. Deus pode curar? Deus pode curar. Deus pode curar, porque Deus pode todas as coisas. Eu poderia citar aqui inúmeros milagres que o Senhor fez, tanto dentro da Bíblia Sagrada, como ao decorrer dos anos da nossa vida aí, que nós já vimos Deus operar milagres. Vamos citar um milagre aí que Deus fez, que Jesus fez. Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, lembra? Também Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Mas também Jesus curou um homem que ficou cego. Com o passar do tempo, ele se tornou cego. Ele não era cego de nascença, mas também pessoas cegas de nascença, o Senhor também curou. Isso significa que ele tem poder. E os sinais seguirão aos que crê. Os sinais seguirão aos que crê. No meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, também não lhe fará dano algum. Então o Senhor cura, o Senhor faz milagre ainda, o Senhor transforma a vida, o Senhor traz saúde, mas quando Ele quer fazer. Porque tem enfermidades que o Senhor não vai curar. Eliseu, exemplo, Eliseu tinha uma enfermidade, e ele morreu, a Bíblia diz, e Eliseu morreu da sua enfermidade. E Jesus não curou. E Eliseu era um homem, irmão, Elias fez 7 milagres. Agora Eliseu quer o dobro, e Eliseu vai fazer o dobro dos milagres. Eliseu vai fazer o dobro dos milagres. É quando ele morreu, e na cova dele caiu aí um soldado que foi flechado, não é isso? Quando tocou nos ossos de Eliseu, alguém vai colocar ele lá na cova, tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele ressuscitou. É pronto. Mas Eliseu morreu da sua enfermidade. Então tem enfermidade que Deus cura, mas tem enfermidade que ele deixou a medicina para tratar a gente. Então, irmão, a gente tem que tirar da nossa mente. Não vou, não, tem que ir. Tá aí a oportunidade, tem a condição, procura um médico. O impossível Deus faz. O impossível Deus faz. Mas tá aí, Timóteo tinha dores. E o apóstolo Paulo, Timóteo no capítulo 5 e versículo de número 23. Deixa eu ler para você. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo. Alguém que Paulo considerava muito. Paulo tinha ele como filho. E Paulo era tão usado por Deus. E por que Paulo não botou a mão na cabeça de Timóteo, orou para ele e expulsou aquelas enfermidades? O mal que ele sentia. Mas receitou aí um remédio para ele. Não beba somente água, mas tome também um golinho de vinho. Não estou estimulando você a beber, pelo amor de Deus. Aqui é uma receita para uma enfermidade que Timóteo tinha. Depois, o pessoal hoje em dia pode falar nada. Mas vamos lá. Irmão, então, vamos entender isso. Tem coisa que Deus cura, mas tem coisa que Deus deixou o médico. Então é importante a gente entender dessa forma. Deixa eu ler mais um versículo bíblico para você. Tiago 5, 14 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido algum pecado, seria perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Logo entendemos que enfermidades o Senhor cura, mas se ele não quiser curar, precisamos também aí procurar a medicina para ela receitar um remédio aí pra gente. Vamos entender, porque isso é consequência da queda, mas não é só isso. Como eu disse, o ser humano, desde o dia que nasce, ele caminha em direção à terra, ao pó. Isso, estamos caminhando para lá porque viemos do pó. E com o passar do tempo, lembra que antigamente os homens viviam muito tempo, muitos anos. Temos aí Matusalém, temos Adão, que viveu bastante, Adão viveu bastante, temos os patriarcas também. Antes do dilúvio, Deus limitou os homens aí a viver até os 120 anos. Até os 120 anos. Agora, no livro de Salmos, nós entendemos que até os 70. O que passar disso, por causa da boa alimentação, da sua robustez, né? O máximo que tem aí é enfado e canseira. Exatamente. Então temos aí, a idade chega para todo mundo. A velocidade que nós andávamos antigamente, quando a idade chega, já não conseguimos andar. É consequência do pecado. Consequência do pecado, irmão, do pecado. Por causa de Adão e Eva, o casal que cometeu o pecado, comendo aí daquilo que não poderia ser comido, fruto do conhecimento do bem e do mal, trouxe essas consequências. Mas devemos nos cuidar para ter uma velhice aí sadia, não é? Chegar na fase anciã, saudável, bom e boa, ter uma velhice boa, é importante isso. Mas não tenta desfazer, é porque é consequência. O homem não era para envelhecer, não é, era para viver eternamente. Você vai encontrar no livro de Isaías, quando entrarmos no milênio, depois da grande tribulação, e entrarmos no milênio, a Bíblia vai relatar para nós, e ouve-se, que morreu-se um jovem na praça. Qual era a idade do jovem? 100 anos de idade. 100 anos de idade era a idade do jovem que morreu na praça. Isso no milênio. Por quê? Porque o pecado vai ser retirado não totalmente, mas uma boa parte do pecado será retirado da terra. Isso no milênio, uma boa parte do pecado. Porque quem vai estar governando a terra é o próprio Deus. O próprio Deus estará governando a terra. Então uma boa parte do pecado será retirado da terra e os homens começarão a viver muitos e muitos anos. Exatamente. É por isso que a Bíblia fala que morreu-se um jovem e tinha ele 100 anos de idade. Consequência que morremos cedo hoje, consequência do pecado. Quando Adão comeu do fruto, a Bíblia vai dizer, então você vai morrer a partir do dia que você comer. Então a morte entrou nos seres humanos. E dia após dia, Adão foi sentindo isso na pele, porque o suor começou a descer do seu rosto, as dores começou a chegar no corpo, a velhice começou a chegar para ele, então é consequência. Mas deixa eu finalizar aqui com uma palavra para você. Nem sempre, nem para sempre, a palavra certa é essa, nem para sempre o pecado vai ter domínio sobre a terra. Sobre nós ele já não tem domínio, porque o Senhor comprou nós com sangue carmesim, lá na cruz do Calvário. Somos livres do domínio do pecado, não da presença dele, mas o domínio do pecado nós somos livres. O Senhor nos libertou. Mas nem sempre a presença do pecado vai existir, porque Deus vai purificar essa terra. Vai acontecer o arrebatamento, a igreja ser levada para os céus. Depois disso, a igreja virá no milênio. E depois do milênio aí, lá na frente, bem lá na frente, lá vai acontecer aí a purificação de toda a terra e vamos viver para todo sempre com o Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Se por um homem entrou o pecado, pelo outro homem, o segundo Adão, que a Bíblia chama, entrou a vida para os homens.
esse homem é Jesus. Se você ainda não teve um encontro com ele, se torna necessário você encontrar com ele. Como é que eu faço isso? É só você olhar para cima e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha alma. Não seja um desengrejado, procure uma igreja não próximo da sua casa, mas uma igreja que pregue a verdade. Usa a Bíblia como reverência ou como referência e vamos lá buscar a Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Eu quero orar por você nesse instante. Pai, eu quero apresentar a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Eu quero apresentar eles diante de ti. Sabemos que o pecado invadiu a terra, Senhor. Por um homem, ele teve acesso a todos os homens, e por isso todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas, Senhor, por um homem também entrou a vida. E nós estamos aqui, porque precisamos de ti. Senhor, temos a consequência daquilo que Adão errou. E temos aí a consequência. Mas, Senhor, queremos nos encontrar contigo dia após dia. Por isso, ajude ele, ajude ela, dá força, ânimo e vigor. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Lembrando que toda sexta-feira temos aí o CTV, Conselho para Toda a Vida, mas com a família. Minha família em outro nível. Deus abençoe.